Bom, pessoal, então agora nós vamos entrar no nosso tema propriamente dito da aula de hoje, que é a sentença no processo penal. A começar, então, pelo conceito de sentença. Segundo o professor Nutti, seria aquela decisão terminativa do processo, ou seja, aquela que coloca fim ao processo, e definitiva quanto ao mérito. Definitiva no sentido de que haverá possibilidade de formação de coisa julgada. Continuando, então, decisão terminativa do processo, definitiva quanto ao mérito, abordando questão relativa à pretensão punitiva do Estado para julgar procedente ou improcedente a imputação. Então, é justamente por meio da sentença que o juiz vai decidir acerca da procedência ou da improcedência da pretensão punitiva por parte do órgão acusador, e ainda, analisando o mérito propriamente dito, o mérito em sentido estrito. Além disso, é preciso que nos atentemos ao fato de que a sentença ela pode ser utilizada com um significado em sentido estrito, e aí nós estamos nos referindo apenas ao pronunciamento final do juízo de primeiro grau, seja o juiz singular, ou mesmo os juízos coletivos de primeiro grau, cujo exemplo central do nosso ordenamento jurídico seria o júri. Aquela decisão proferida no âmbito do júri, em primeira instância, é considerada uma sentença também em sentido estrito. Além disso, considerando o termo sentença em sentido amplo, aqui já não mais tão técnico, aí sim nós poderemos incluir também os acórdãos, que são aquelas decisões proferidas pelos tribunais em segunda instância. Bom, importante que a gente diferencie também a sentença definitiva de uma sentença transitada em julgado. Quando nós falamos sentença definitiva, em sentido técnico, nós nos referimos àquela decisão que analisa o mérito e que, portanto, possui uma possibilidade de, mais à frente, transitar em julgado. Aqui, quando nós nos referimos à sentença já transitada em julgado, é aquela sentença definitiva da qual já não cabe mais nenhum recurso, seja porque ultrapassado o prazo recursal, seja porque já interpostos todos os recursos cabíveis naquela hipótese. Bom, então, pessoal, retomando aqui a nossa ideia de atos jurisdicionais, é importante que a gente saiba diferenciá-los no curso do processo penal. Para isso, eu trouxe aqui uma sequência de questionamentos que podemos fazer para, então, determinar de qual espécie de ato jurisdicional estamos falando. No primeiro momento, podemos nos questionar, trata-se de um ato de mera movimentação processual, sem qualquer carga decisória? Em caso afirmativo, estaremos diante de um despacho. Porém, caso não seja essa a hipótese, poderemos analisar se trata de uma decisão condenatória ou absolutória, ou seja, que reconhece a procedência ou a improcedência da pretensão punitiva. Em caso afirmativo, estaremos diante da sentença. No entanto, não sendo despacho nem sentença, mas sendo uma decisão que põe fim a um procedimento, importando em posterior arquivamento deste procedimento, deste processo, então estaremos diante de uma decisão interlocutória mista terminativa. Porém, não sendo despacho nem sentença, mas colocando fim a uma fase do procedimento, porém, sem importar em arquivamento e dando início a uma nova fase, então encerrando uma fase do procedimento e dando início a uma nova, diferentemente das decisões interlocutórias mistas terminativas, que colocam fim a uma fase do procedimento, não dão início a uma nova e importam em arquivamento daquele processo. Então, aqui nesse caso, sendo iniciada uma nova fase, nós estaremos diante de uma decisão interlocutória mista não terminativa. Vejam, então, que há uma sequência aí de questionamentos que podemos fazer no curso do processo penal para que possamos identificar sem maiores dificuldades qual a espécie de ato jurisdicional que está sendo proferido, uma vez que isso irá implicar diretamente na possibilidade de interposição de recurso ou não e qual a espécie de recurso cabível. Bom,
Superado este ponto, então, vamos diferenciar sentença definitiva de decisões definitivas e decisões com força de definitiva. Lembrando aqui que nós estamos falando de termos técnicos. Muitas vezes, pode ser que eles sejam utilizados um com o sentido do outro, seja na própria doutrina ou jurisprudência, né? Uma vez que ambos são conceitos bem parecidos e acabam muitas vezes sendo utilizados como sinônimo. Porém, a rigor, eles são diferentes e é isso que nós veremos agora. Começando então pelas sentenças definitivas, que são aquelas que põem fim ao processo após o esgotamento do procedimento na primeira instância com julgamento de mérito. Então, as sentenças definitivas são aquelas decisões de absolvição ou condenação, que posteriormente, então, poderão transitar em julgado. Já as decisões definitivas em sentido estrito, elas põem fim à relação processual ou então ao procedimento com julgamento de mérito igualmente, mas aqui sem condenarem ou absolverem o acusado, como, por exemplo, aquelas decisões que resolvem incidente de restituição de coisa apreendida, ou então aquelas decisões que declaram extinta a punibilidade, ou então que autorizam o levantamento de sequestro de bens. Vejam que não há aqui condenação ou absolvição, ao contrário das sentenças definitivas. E, por fim, com relação às decisões com força de definitivas, elas colocam também, igualmente, fim a uma fase do procedimento, né? E nesse caso elas serão não terminativas, ou então elas também podem colocar fim ao processo, e aí estaremos diante de decisões com força de definitivas de cunho terminativo, porém aqui sem o julgamento do mérito, ao contrário dos dois conceitos que acabamos de analisar. Então, por exemplo, a rejeição da peça acusatória diante da inépcia da denúncia ou inépcia da queixa. Trata-se de uma decisão com força de definitiva. Portanto, pessoal, eram esses os conceitos preliminares a respeito da sentença que eu tinha a lhes passar. E na sequência nós vamos aprofundar o tema, então, dando continuidade à nossa aula.